Nós estamos começando mais um programa Pelo Mundo, com Mila Simões de Abreu, e hoje, depois de algumas viagens, Mila voltou a Vila Real e hoje nós vamos conversar sobre Portugal. Mila vai nos fazer um tour em Portugal e eu tenho certeza que nós vamos desfrutar bastante dessa viagem com Mila. Mila, ela nos leva a lugares maravilhosos e não vai ser diferente hoje. Portugal é um lugar maravilhoso e vamos ver exatamente o que Mila tem a nos contar sobre aquela terra maravilhosa enfim, todos devem conhecer Portugal. Quem não foi ainda, procure ir, porque vai ficar Mila Simões de Abreu, tudo bom? Olá, Alexandre, então, como estamos? Cá no frio de Portugal, Mila, outra eu vez, soube que outra está vez. muito frio aí, não é, Mila? Está mesmo, mesmo frio. Sabes, a Europa está numa vaga de frio muito, muito rígido, digamos, não é? E muitas tempestades. É assim, as alterações climáticas são isso, não é? É um pouco isso, não é? Coisas extremas, não é? Muita É, chuva, muitas tempestades, muito. é, E pronto. Hum. uma coisa que a minha esposa sempre diz é que Ah, as temperaturas frias, elas contribuem para a elegância das pessoas, porque as pessoas é. botam as roupas assim, então eu devo dizer que você Não, está muito parece um. elegante com o Não, cachecol. estás a ver, tens de pôr tudo e não sei o quê. Olha, olha, vou-te mostrar para tu veres, olha. Estou com uma manta, Eita! estás a ver uma mantinha como os velhinhos, com uma manta. Não, o frio é horrível, sabes? E eu então tenho frio num sítio que não consigo controlar, que é o nariz. Fico com o nariz Sei. frio. Então não sei o que é de fazer para aquecer o nariz, não é? É Eu não horrível. tenho, não tenho. O nariz, porque o nariz é porque ao contrário da face, Não, a há gente cobre duas, assim e há tal, duas né? coisas. Sabes que há duas coisas que a maior parte das pessoas nunca sentiu, mas que é horrível no frio, que é o frio no nariz e o frio no cérebro, sabes? A cabeça gelada. É horrível. É Ah, o pior de tudo. E acontece muitas vezes. E então, isso é perigoso até, não é? é, Mas frio na cabeça é uma coisa, é por isso que fez nos países nórdicos, lembra-te na Rússia, tudo trazem aqueles chapéus de é, pele e tal, porque a sim, cabeça sofre muito realmente. E nós não temos muito essa ideia, não é? exatamente. Nós Bom, estamos mal preparados, não é? Sabes, aqui, o homem é um equívoco. Nós somos africanos. Esta mania de depois irmos colonizar sítios gelados foi uma estupidez. Há 40 mil anos fizemos essa palermice. Devíamos ter ficado só nos sítios quentinhos. É, pois olha, e nesse quesito, eu sou então felizardo. Aqui no é, Nordeste do Brasil, nós temos uma mas vocês não temperatura que é sabem o entre que têm. 27 e 30 graus, não sai disso, nem para Não, baixo mas nem para olha, mas cima. vou-te dizer até um pouco mais, é uma diferença porque em todos os tipos, em tudo, estás a perceber? No que tu vestes, no que comes, é uma diferença muito grande. É uma maravilha viver num país assim, é absolutamente extraordinário, sabes? Em comparação de viver num que tem muito frio, não é? Nós aqui temos, sabes, em Trás-os-Montes, temos uma frase que nós dizemos que é, nós temos, na verdade, qualquer coisa como 6 meses de inverno e 6 meses de inferno, porque nós passamos do muito quente, do muito frio ao muito quente, É porque é terrível. clima continental, não é? Então, tens estes dois extremos, porque depois no verão, este verão, tivemos um verão muito quente, sempre a 40 graus, é muito exagerado, 40 sabe? graus é muito Sim, quente. sim, sim, sim. Aliás, eu estou a cerca de 20 quilómetros
do sítio que teve as temperaturas mais altas registadas em Portugal, que foram 48 graus, sabes? Chama-se 48 Pinhão, graus. Pinhão, no Douro, Pinhão. É muito próximo aqui da minha casa. E é assim, é extremo, são temperaturas extremas, não é? E É, olha, mas eu queria começar por te dar os meus parabéns, que tu fizeste uma coisa maravilhosa, que foi aquela incrível entrevista com o nosso capitão Vasco Lourenço, como nós chamamos, coronel hoje, não é? Da Revolução do 25 de Abril, porque o que ele disse, tu, Alexandre, foram coisas históricas, coisas que, do ponto de vista da história oral, essa gravação vai ser muito citada, porque ele contou coisas que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, sabes? Detalhes que eu nunca tinha ouvido, e vamos ser sinceros, eles todos, quem fez a Revolução de Abril já não são novos, já têm uma certa idade, não é? Então, qualquer dia nós vamos perder essa preciosidade, esse tesouro que é eles a contarem-nos, não é? E então a tua gravação eu tenho a eu certeza que devo, eu devo, eu devo registrar que, histórica, primeiro, que histórica. o coronel Vasco Lourenço é uma figura extremamente agradável, né? Além dele ser uma figura histórica muito importante, ele é muito agradável. E nós tivemos a satisfação e a honra de tê-lo aqui no canal aqui agora, no programa Alternativa Brasil-Portugal, Olha, graças eu ao distribuí, prestígio do Cesar Delo, Antônio Cesar Delo, com que certeza, com certeza. trabalhou com ele em alguma fase O da Sarzedelo vida, né? é outra figura extraordinária, não é? O António Sarzedelo, com certeza, de combatente pela liberdade, pelos direitos humanos, mas é gente que nós não, sabes, eu não me canso de admirá-los, não é? Agora vou-te dizer, eu distribuí o link por toda a gente que eu conhecia e disse: vocês têm de ver isto, têm de ouvir, têm de divulgar pelos alunos, porque é raro hoje. Com o tempo, sabes? Com o tempo, quando há uma coisa que foi muito importante, e tu sabes isso, não é? Às vezes o tempo dilui-se, não é? Então as emoções acabam, a pessoa vai passando os dias, não é? Até coisas que nos tocaram muito, a morte de um pai ou assim. O tempo, eu lembro-me do meu pai, mas ele já morreu há 23 anos, cada dia que passa é menos, não é? Então acontece na história isso, não é? E não, ele fez-nos recordar, eu ouvi com muita atenção e devo dizer com emoção mesmo, porque eu lembro-me de muito daquilo que ele contou, claro que os detalhes pessoais não é? Mas para mais porque eu estava em Lisboa no dia 25 de Abril. Ele não Uhum. estava, ele estava preso, ou desterrado, digamos, não era É, preso, mas foi mandado para os Açores, mas eu não, eu estava em Lisboa. Então, muito daquilo que ele estava a contar, eu estava a sentir de uma forma diferente, não é? Porque foi o. Nós vamos comemorar estes anos, 50 anos, não é? De Abril, e, e é uma coisa que verdadeiramente devia-se falar mais, porque sabes que eu dou aulas também de história, né? De História e Geografia de Portugal. E muitas vezes os alunos, para mais dou ao ensino básico. O ensino básico quer dizer, é um curso, uma graduação para aqueles que vão ser professores, não é? Professores desde os 3 anos de idade até aos 12 anos, mais ou menos, não sei. é? E eu sempre eu gosto de dar essas aulas, não é arqueologia, não é aquilo que eu tenho especialidade, exatamente porque eu acho que é muito importante que eles possam ser os transmissores para as novas gerações, não é? E a história, muitas vezes, eu começo as aulas, sabes, no primeiro dia e eu fico sempre um pouco chocada, porque eles dizem, não quero história, é tudo gente morta. E eu fico, Não é eu fico assustada, possível. né? É, Eu fico assustada no primeiro dia. Então, depois passa as semanas, digamos, numa batalha para os conquistar para a história, não é? Então, fazemos muito. Uma das coisas que fizemos este ano, eu mandei-os fazer entrevistas aos avós deles, sabes? E foi muito interessante, porque eles são jovens de 20 e poucos anos, não é? Então, os avós são alguns da minha idade, ou um bocadinho mais velhos, não é? Alguns mais velhos. E o que os avós dizem e o que estes jovens, muitos deles pensam, é muito diferente, sabes? É muito diferente na percepção do que é a liberdade, a democracia, o que é viver numa sociedade que nós lamentamos o dia todo, não é?
Eu própria me lamento o dia todo, mas não tem nada a ver, nada, absolutamente, o que é viver em ditadura, com opressão. E alguns desses avós disseram, aliás, tive dois avós que vieram pessoalmente até falar. E eu vi que, em alguns deles, eu dizia, a pessoa fica com emoções, não é? Quando eles dizem, uma avó, por exemplo, dizia-me, olha, nós éramos 5 irmãos, e nós, quando chegava, bebíamos café de manhã, tínhamos uma sopa à hora do almoço, e ao jantar, às vezes, era uma sardinha com pão, mais nada. Portanto, tu não pensas que existia muita fome na Europa. Existia, sabes? Existia, ainda existe em alguns sítios, não é? Mas essa fome profunda, essa fome de muita, muita gente, já não existe, é verdade. Nós fizemos grandes passos, não é? Sem dúvida nenhuma. E Portugal era um Portugal muito cinzento, muito horrível, que hoje não é. E é por isso que é tão chocante ver os jovens terem ideias de extrema-direita, sabes? E isso, em parte, é culpa dos professores, tenho a impressão, de nós todos, sabes? Que os que protegemos, digamos, não contamos o suficientemente como era tão horrível. E eu acho que fizemos isso para os proteger, não é? Para que, numa certa maneira, para que eles não. É uma coisa tão horrível a guerra colonial que nós tivemos, não é? Portugal teve 13 anos de guerra colonial. Eu nasci durante aquilo, eu passei a minha vida, os meus primeiros anos de vida em guerra colonial. Eu não sabia o que era a paz. Estás a perceber? Só soube graças ao 25 de Abril, não é? Então, para eles, nós não queríamos que eles sentissem isso e fizemos mal, porque eles não sabem o que é não poder desconfiar do irmão, ou do tio, ou do vizinho, ou do professor. Havia professores que denunciavam os alunos, alunos que denunciavam os professores. O teu vizinho da frente denunciava a PID, que era a nossa polícia política, não é? Era horrível. E então, olha, sabes, eu hoje, ouvindo aquela excelente, aquela fantástica entrevista histórica mesmo do Vasco Lourenço, fiquei a pensar que a gente nunca falou de Portugal. Se calhar eu devia falar um pouco de Portugal, não é? Porque eu sou um ente, como é que se diz, uma coisa um bocado estranha, não é? Porque as minhas raízes são portuguesas, eu falo português, não é? Mas ao mesmo tempo eu não nasci aqui, não é? Aliás, eu muitas vezes digo a brincar às pessoas assim, ao contrário de ti, eu escolhi ser portuguesa, né? Uhum. Porque não escolhi, quem escolhi foi os meus pais. Eu fui naturalizada, que é como se chama o termo, pelos meus pais, quando era pequena, né? Mas eu podia ter, quando chegava aos 18 anos, ter decidido que não queria ser portuguesa. Tenho outro passaporte, sou sul-africana, também tenho passaporte sul-africano, e podia ter sido italiana, porque vivi muitos anos em Itália, como tu sabes, e podia ter renunciado a isso, não é? E não fiz, não é? Mas eu tive muitos problemas inicialmente, sabes, com Portugal. Para mim, Portugal era complicado, não é? Não é? Por isso, quando vem agora muitos brasileiros para aqui viver, eu compreendo muitos dos choques que eles têm, não é? Porque, olha, um deles é isso, o frio. Eu nunca tinha sentido frio, quase, ou muito pouco frio, não é? E então o frio para mais aqui de Trás-os-Montes é com certeza uma coisa que tu tens que é muito diferente, por exemplo, para os brasileiros que vêm aqui. Eu conheço muitos brasileiros que dizem, eu gosto muito de frio, mas frio aqui não é 19 graus ou 18, frio aqui é 0 graus, 1 grau, é uma grande diferença, não é? Depois é muito diferente também, por exemplo, a questão, uma coisa banal, olha, que as pessoas não pensam, que é, por exemplo, a pessoa levantar-se e estar escuro profundo. Eu ainda hoje levantei-me e era escuro ainda. E, no entanto, já eram 7 da manhã. hum, Mas era noite ainda. Então, isso também é uma coisa que é muito diferente, não é? E no verão, por sua vez, tu tens luz até às 10 da noite, não é? Então, há muitas coisas que fazem com que inicialmente as pessoas sejam, pronto, seja diferente. Agora, se me perguntares, por exemplo, uma das coisas que inicialmente a mim eu tive dificuldade é quando finalmente eu vinha a Portugal visitar a minha avó, mas não vivia cá, vivia em África, isso. Então o que eu conhecia de Portugal
era superficial, não é? Era um pouco aquilo que os portugueses ou os estrangeiros conhecem. Os meus pais, quando chegavam cá, mostravam-nos os monumentos e eu ia visitar a família, pronto, e comer. E, por exemplo, na comida, devo dizer, também tive, por exemplo, um choque muito grande, porque nós, em África, como acontece em alguns sítios do Brasil, nós não tínhamos leite. O leite era leite em pó, não é? Da Nestlé, Nido, né? Aqui não, aqui ninguém tem leite em pó. Aqui leite é vaquinha, não é? Leite, leite, não é? Então eu não gostava porque aquilo tinha muitas natas, sabes? Era muito forte, não é? E eu, por exemplo, não gostava. E hoje gosto muito de leite, não é? Pronto, então a minha avó, por exemplo, fritava os ovos e fazia toda a comida com azeite, que também é muito intenso. Eu também não era um sabor que eu estava habituada, não é? Então, isso essencialmente existem, há essas diferenças, não é? Mas a coisa que eu acho que é que é francamente muito diferente é que os portugueses podem ser muito diretos, estás a perceber? Dizer as coisas diretamente, não é? Mas ao mesmo tempo são muito reservados. Portanto, é uma coisa um pouco estranha, não é? Ainda hoje o que me faz mais impressão nos portugueses é eles fundamentalmente ainda hoje os 48 anos de fascismo ainda se notam, porque as pessoas ainda há um medo, sabes? Ainda há medo às vezes de falar. Às vezes eu digo, fala, não tem problema, não é? E as pessoas ficam assim, não é? E nós, como tu sabes, estamos a começar agora um período eleitoral. Nós vamos ter eleições para a nossa Assembleia da República no dia 10 de março, e tu vês um pouco isso. Muitas pessoas dizem, eu gosto muito de ti, do teu partido e tudo, mas não quero participar em nada, não é? Então eu digo, vem comigo a isto. Não quero me envolver, não é? Deixa-me contar-te uma história absurda que me aconteceu nestes dias, não é? E que está relacionada com outro problema que nós em Portugal temos e que vocês no Brasil não têm, felizmente. E é, nós temos uma entidade supranacional. Sabes que Portugal faz parte da União Europeia, não é? Muitas das nossas leis são leis da União Europeia, que nós temos de respeitar, não é? Isso fez, e há uma grande discussão sobre a perca de identidade de muitos dos países em relação a isso, não é? Em relação à questão de nós, digamos, muitas das coisas serem controladas por Bruxelas e não por Lisboa, não é? E há coisas que são absurdas, não é? Este ano, nestes dias, nós pensávamos ir plantar uma árvore para. Vamos ter o congresso do partido e pensávamos que era uma coisa bonita, um partido ecologista, era bonito plantar uma árvore, não é? E a árvore, o congresso vai ser no Porto, na cidade do Porto, que tu conheces, não é? Pronto, então nós dissemos, plantamos uma árvore e tal, vamos ver qual é o sítio ao pé de onde a gente está em que podes plantar a árvore. Quer dizer, tu compreendes que não podes plantar em qualquer sítio. Então escrevemos à Câmara Municipal, àquilo que é a Prefeitura, e a Prefeitura disse, sim, vocês podem plantar a árvore ao pé do Palácio de Cristal, que é de onde nós vamos fazer o congresso, não é? Então, nós aqui, em Trás-os-Montes, eu com os meus outros camaradas, arranjámos uma árvore, vamos levar a árvore, íamos levar a árvore. Sabes o que é que aconteceu? A nossa pobre árvore não pode ser plantada, não é? Não pode ser plantada no Porto porque falta-lhe o passaporte fitossanitário. Estás a perceber? Fitossanitário. E as árvores agora têm de ter passaporte. Eu disse, mas não é que não é que foi importada, a árvore é portuguesa, é daqui das montanhas, de trás dos montes. Não pode ser. Então, não consegui. Olha, foi dias de problemas à volta do raio da árvore. Estás a perceber? A ver se conseguíamos plantar a árvore nada a fazer, não é? Então eu comecei a dizer: olha, não sabia que a gente, pelos vistos, tem milhões de árvores clandestinas, não é? Porque as árvores todas aqui à volta, nenhuma delas tem passaporte fitossanitário. O tal passaporte fitossanitário é uma obrigação da União Europeia. Como é que eu vou dizer? A burocracia
no seu melhor ou no seu pior, não sei, não é? Quer dizer, está bem, a gente tem de controlar as pragas e controlar tudo, mas quer dizer, é uma árvore, não é? Vem daqui não é que precisa de ter uma árvore, para mais uma árvore local, não era uma exótica, não é? Não, não, não se pode. Então, praticamente quase tivemos de desistir de plantar a tal dita árvore, não é? Eu nunca pensei que, na bocado estava a falar com o meu camarada e estava a dizer, eu nunca pensei que plantar uma árvore fosse tão difícil, né? Fosse tão complicado. E, porque nos mandaram uma lista, sabes? Um documento oficial com as listas que as árvores podíamos plantar. Não, pronto, eu compreendo isso, não é? E nós escolhemos uma que estava na lista oficial das árvores que se podem plantar, não é? Mas não vamos conseguir porque o passaporte fitossanitário custa a beleza de, sabes quanto dinheiro? 75 euros. Ora, 75 euros, quanto é que isso será? Deve ser pai uns 500 reais ou assim. Um disparate, não é? Portanto, isso é um dos problemas que nós temos hoje. É, e tu sabes bem, não é? Às vezes o politicamente, ecologicamente correto que se torna num disparate, não é? Uma das coisas que existia aqui, que eu lembro-me que era muito simpático, é que tu ias a qualquer aldeia e compravas chouriço e pão e não sei. Não, agora nada disso tu não podes, não é? Porque também tens de ter a licença da ASAI, que é a entidade que faz a regulamentação dos produtos, não sei o quê. Quer dizer, praticamente estás a cometer um crime se mataste um porco e tens o teu chouricinho, né, que era tão típico português, isso não pode ser, não é? Quer dizer, de novo, acho que é um exagero às vezes nesse, nessa ânsia de um controle desmesurado, estás a perceber? Um controle que não faz sentido e que enfim, faz parte. Mas Portugal tem, uma das coisas que eu digo sempre aos brasileiros é assim, não fiquem só por Lisboa e por o Porto, não é? Vão para dentro de Portugal, não é? Vão para outros sítios de Portugal, e ao contrário do que muitas vezes se pensa, aquela visão da velhota portuguesa vestida de preto e com o jumento, não é? Ainda há algumas velhotas vestidas de preto com jumento, não é? Mas elas são, mas há muitas coisas muito interessantes que estão a acontecer também no interior. Tu sabes que Portugal é um pouco, acontece em Portugal um bocadinho o que acontece no Brasil, a maior parte da população está na costa, não é? Está toda ali. Só que Portugal é muito magrinho, não é? Portugal tem 150 quilómetros de largura. Eu não sei quanto é que tem Pernambuco, mas deve ser mais ou menos. Quanto é que é Pernambuco para dentro? Quanto faz? Quantos quilómetros Não faz? sei, não sei, Mila. Eu acho que Mas entrando deve no ser Brasil mais ou deve menos ser a algo em coisa. torno de entre 600 e 700 quilômetros. Por isso estás a ver o que é 150 quilómetros é ali, não é? No Brasil, É, não é? é. Portanto, Portugal é muito magrinho, é muito estreitinho. Nós estamos logo na Espanha, não é? Praticamente. Então isso faz com que ah, a gente diz que é interior, não é interior. Quer dizer, se fosse aí, é costa ainda, não é? Portugal é praticamente a costa da Península Ibérica, não é? O que é Portugal. Sabes que uma das coisas que eu acho que é muito interessante e que se fala. Há duas coisas que eu acho que se fala muito pouco em relação com o Brasil, que Portugal, que vale a pena saber, não é? E olha, uma delas é que tu sabes que nós, como somos o fim da Península Ibérica, digamos, da Europa, nós somos a população mais geneticamente diversificada e com uma grandíssima quantidade de nós que temos sangue, geneticamente, digamos, estamos relacionados com o norte da África, não é? Com Marrocos e com a Tunísia. Nós somos, uma boa parte de nós, até porque, como tu sabes, tivemos a chamada expansão muçulmana, os mouros, não é? Então nós somos muito mais diversificados geneticamente do que a maior parte do resto dos europeus. Temos de tudo, não é? Foi 40 mil anos de invasões, então temos uma grande mistura genética, né? Então é por isso que tu vês portugueses de olhos azuis e de cabelos, por exemplo, ruivos e isso,
A grande diferença é que essa a nossa colonização, digamos, não tem poucas décadas, não é? Tem milhares de anos, não é? Mas ela aconteceu. E mais, nós tivemos uma, um- uma, uma ocupação muito dramática, muito violenta, feita pelos romanos há 2000 anos, mas que quando chegaram aqui a este território, dizimaram muito da população, portanto, houve realmente uma situação assim, e mais, e destruíram completamente o que era as culturas, a língua. Repara, nós, a nossa língua, nós não sabemos como era a língua antes dos romanos, não é? E tínhamos uma língua antes dos romanos, talvez parecida com aquilo que os bascos falam, mas que foi completamente eliminada. Portanto, as línguas, por exemplo, que existiriam aqui, nos povos que existiam aqui, os lusitanos, os galácios, essa coisa toda, isso desapareceu. O Império Romano era muito, muito violento e deu cabo de quase tudo que eram as tradições que existiam precedentemente, não é? Portanto, houve uma ação muito avassaladora, digamos, e só que aconteceu há 2000 anos, não aconteceu há 500 anos, não é como aí, não é? Aconteceu há 2000 anos. E isso mostra como essas coisas continuam temporalmente, não é? Continuam durante muito tempo. E é por isso que eu estou a falar numa língua latina contigo, não é? E não estou a falar com outra coisa que teria existido anteriormente. Ah, uma das campanhas, por exemplo, que nós estamos a fazer, o que o LIVRE, o meu partido fez no Parlamento, foi por causa, nós temos uma língua, acho que eu já te disse, nós temos duas línguas oficiais em Portugal, as pessoas não sabem, temos o português e temos o mirandês. O mirandês é falado exclusivamente, ou falado em parte, por 15 mil pessoas, mas é uma língua diferente, com origem aragonesa, é diferente do português, não é? E é falada aqui no Nordeste Transmontano, na zona de Miranda do Douro, por cerca de 15 mil pessoas, não é? Então é considerada, foi reconhecida como uma língua oficial portuguesa, portanto é ensinada nas escolas e pode ser usada em documentos oficiais. E pronto, isso é uma das lutas que nós tivemos em relação à proteção das línguas. Proteger as línguas é hoje uma obrigatoriedade, não podemos deixar que esse património desapareça, e aí no Brasil isso é muito problemático, não é? Pronto. E é um dos aspectos que nós temos lutado bastante aqui, é exatamente que, por exemplo, as crianças continuem a aprender na escola e que seja, pronto, continua uma língua tão antiga, digamos, que possa continuar a existir, não é? E escreve-se, há muitos livros escritos atualmente, há um grupo muito importante de escritores que escrevem em mirandês. Quando vieres cá eu hei-te-os apresentar, porque são gente muito, pronto, muito simpática, e também eles fazem um grande esforço, por exemplo, de tradução, seja hum, do para o mirandês, seja ao contrário, do mirandês para português. Entende-se, mas não tudo, sabes? Não é assim tão simples como isso, o mirandês. Tem umas boas diferenças, né? Em relação ao português. E pronto, isso são coisas, por exemplo, que a maior parte dos visitantes que vêm a Portugal se calhar não sabem, não é? Que não têm essa percepção. Uma das coisas que Mila, choca, uma diz-me. dúvida. O mirandês veio de onde? Qual é a raiz do mirandês? Porque é o seguinte, o português... Araguês, de Aragão. Ah, Aragão e sim. de Leão. É. A origem é uma língua precedente de Aragão e de Leão, portanto, aqui do que é a Espanha, não é? Pronto, é mais ou menos uma mistura disso, com depois uma evolução própria. Pronto, é mais ou menos isso. Eu estava-te a dizer que uma das coisas, por exemplo, que a maior parte dos brasileiros que chegam cá não lhe dizem isso, é que muitos dos monumentos, sabes, nós tivemos uma das coisas que o fascismo fez, e isso também é uma coisa que vale a pena ser dita. O fascismo glorificava, no mau sentido, o passado, não é? Quer dizer, é uma característica fascista, que é glorificar uns certos heróis, umas certas situações que, em parte, elas também servem para, digamos,
desculpar, pode-se dizer assim, ou para dar alicerces à própria figura do ditador, não é? Então, o Mussolini era o romano, não é? Os imperadores romanos. O Salazar aqui criou também uma série de personagens que da história de Portugal ele escolheu, assim, que era com essa intenção, não é? E normalmente qual é a intenção? De dizer, estão a ver, havia esta gente e eu sou o direto descendente, não é? Destas grandes glórias. Quer dizer, alguns deles, coitados, não têm culpa de terem sido escolhidos, não é? Mas em Portugal, o Salazar, por exemplo, glorificava o viriato. O viriato é o combatente, digamos, de uma destas tribos que existiam aqui em Portugal, os lusitanos, e que supostamente se levantou, não é, cerca de 2 séculos antes de Cristo, contra a invasão romana, não é? Sabes, nem sequer se sabe se o viriato existiu ou não. Há relatos históricos e tal, mas não. Mas o Salazar glorificava a imagem, por exemplo, do viriato. Depois, quem é que ele glorificava? Glorificava, por exemplo, o Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, não é? Pronto, que era, sem dúvida nenhuma, um personagem interessante, mas é um que digamos, em muitos aspectos era muito cruel, enfim, e coisas assim do género. E- e- é um personagem histórico complexo e que, portanto, nós devemos estudá-lo, mas daí a fazê-lo alguém que se deve imitar, não é? Depois sei lá, outro que ele adorava, que ele gostava imenso, é um que vocês conhecem muito bem, chamado Marquês do Pombal, não é? O Sebastião de Carvalho, que é um dos personagens mais complexos e multifacetados, com coisas ótimas e coisas péssimas, não é? Sei lá, acabou, expulsou os jesuítas, não é? Expulsou os judeus, fez o que fez aí no Brasil e tal, mas ao mesmo tempo reconstruiu Lisboa. Estás a perceber que realmente teve uma capacidade admirável e quem sabe o que aconteceu no terremoto de 1755 e vê a obra que ele fez, não deixa de dizer, pô, isto é extraordinário, não é? Mas era um péssimo caráter, digamos, não é? Era um ditador, não é? Mas o Salazar fez-lhe uma estátua enorme e tal, e glorificava, não é? Uma coisa, por exemplo, muito estranha, se tu falares com a maior parte das pessoas em Portugal, quase não sabem nada do século XIX, português, da história do século XIX. E, pelo contrário, quase se ignora que é um momento muito interessante em Portugal, século XIX. Olha, graças ao vosso primeiro imperador também, o Dom Pedro, porque tens a Carta Constitucional, os movimentos liberais, não é? O liberalismo, e depois mais tarde que chega até não só aos republicanos, mas ao próprio socialismo e tudo. Nada disso, estás a perceber? Nada disso era falado. Espera aí que eu estou a ficar sem bateria, tenho de carregar o meu computador. Nada disso era falado pelo Salazar. Quer dizer, o Salazar, olha, aí está uma coisa interessante. Por exemplo, ele não glorificava absolutamente em nada o Dom Pedro. Era liberal demais para ele. E pronto, e acontecia muitas vezes, acontecia exatamente isso. Deixa-me ver se eu consigo carregar, que estou aqui com ter problemas. Se eu ficar sem corrente, depois ligamos noutra vez. Pronto. E praticamente era assim, estás a perceber? Ele tinha. É uma coisa típica. E sabes porque é que eu estou-te a dizer isto? É que a maior parte das pessoas fica surpreendida. A maior parte dos castelos que as pessoas gostam tanto de visitar em Portugal são tudo falsos, sabes? Foi tudo fabricado pelo Salazar. Nos anos 40, ele teve uma política de reconstrução daquilo que eram ruínas, na maior parte dos casos, e transformá-las em castelos que não correspondem ao que eles seriam. Por exemplo, se tu vais visitar o Castelo de Guimarães, que é supostamente o berço da nacionalidade, onde o Afonso Henriques vivia, não era nada assim. E então, ao lado do Castelo de Guimarães, tu foste alguma vez a Guimarães, Alexandre? Foste? Não. Ah? Não estou a ouvir. Eu não fui, eu não sei,
Eu Ah, não, viajei, não, já viajei muito pelo interior de Portugal, mas não lembro não, dos nomes, Guimarães, não. por exemplo, Guimarães é o sítio de onde supostamente a primeira capital de Portugal, não é? Pronto, de onde vivia o Afonso Henriques, praticamente. E ao lado do castelo do Afonso Henriques tem também um palácio, que é o Palácio dos Duques de Bragança. Estás a ver? Da família dos Hum. Bragança. Esse palácio foi completamente inventado pelo Salazar. Completamente, não era nada É um assim. fake, é um palácio fake. Ô, Ah, Bila, e o sim. Castelo de São Jorge? Também é o outro. Eita, Também. Uma boa é parte do tudo castelo de São fake. Jorge é uma invenção de Salazar. É. Ah, pai, que coisa impressionante. Algumas das muralhas e tudo. Ok, vou-te dizer o que é que, por exemplo, não é fake. Os Jerónimos, ele não tocou muitos nos Jerónimos, não é? A Torre de Belém, por exemplo, ele não tocou. Mas muitos dos castelos e muitos outros monumentos nacionais ele Aqueles, interviu. aqueles castelos que nós vemos lá em Sintra. Pois não, o Castelo da Pena, por exemplo, aquele que é todo às cores, esse é um original, mas olha que ele só é de 1860. É Ah, muito sim. recente. É um castelo que foi mandado construir pelo marido da Dona Maria II, a nossa Dona Maria II. E a Dona Maria II era a filha do vosso imperador Dom Pedro. Ô, Bila, Ah, e sim. aquele castelo onde estão os túmulos Ah. de Inês, Não, esse é o mosteiro de Alcabaça, Alcobaça. né? Não, esse é verdadeiro, esse é verdadeiro. Ainda bem, eu vi alguma coisa verdadeira. Esse é uma das. Sabes porquê? Porque o que era dos padres, o que era dos os conventos, normalmente eles mantiveram-nos. Muitos dos castelos, quando nós deixámos de ter guerra com a Espanha, não é? O que é que acontece? Os castelos deixaram de ter importância, não é? Muitos destes castelos na raia, ou seja, nas fronteiras, eles deixaram de ser utilizados, então eles caíram em desuso, passaram a ser ruínas, e então muitos deles foram deteriorando. Sabes que isto da conservação ou não dos monumentos é um debate muito interessante que começou exatamente com a Revolução Francesa, sabes? Quando se dá a Revolução Francesa, houve uma grande, digamos, um debate que começa que dizendo que tudo aquilo que era do rei, destes ricos e tudo devia ser destruído, era o que diziam alguns, estás a perceber? E outros diziam, não, o que é que havemos de fazer isto? Vamos deitar abaixo as estátuas do rei, os palácios? Não, a gente deve conservá-los. E o Victor Hugo, o famoso escritor Victor Hugo, tem uma frase que eu gosto muito e que diz assim: a riqueza é dos ricos, mas a beleza é de todos. Estás a perceber? E então isso foi o que salvou muitos dos palácios e dos monumentos franceses, não é? A dizer, está bem, aquilo foi feito pelos escravos, pelos ricos, pelos assassinos, pelos reis déspota e não sei quê, mas a beleza é nossa, não é? E então isso foi uma das coisas que salvou. Os ingleses, por sua vez, é estranho, na Inglaterra tu vês dezenas de conventos, de igrejas, principalmente depois da questão da cisão com Roma, que partiram tudo, e eles estão ainda hoje em ruínas, porque os ingleses disseram, não, está em ruínas, fica em ruínas. Pronto, são duas visões diferentes, digamos, de ver a história, de ver a conservação dos monumentos. Ainda hoje, quando se fala de conservação de monumentos, e há um grande debate, deve-se deitar abaixo as estátuas, deve-se isto, deve-se aquilo. É assim, quase todo aquilo que a gente tem, né? Monumentos, castelos, palácios, pirâmides, sei lá o quê, é feito sobre o suor, sobre, sobre as coisas mais horríveis que foram feitas ao povo, não é? E isso vale na Roma, vale em Portugal, vale no Egito, vale nos Aztecas, vale em toda a gente, não é? E normalmente os monumentos, a riqueza é feita à custa dos outros, não é? Do sangue, das misérias dos É, outros. Mas isso não deixa de ser, estás a perceber? Destruir isso é destruir a história dessas pessoas, acho eu. Compreendes? Se tu, aquilo que custou tanto sacrifício, tanto sangue, tanto suor, se tu o destróis, estás a destruir um pouco a história dessas pessoas, não é? Então tu uhum. tens de fazer o contrário, tu tens de dizer esta era uma fortaleza portuguesa de onde
filhos da mãe dos portugueses levavam escravos, não é? E contar a história disso, não é? Se tu eliminares a prisão e, sei lá, aqui, por exemplo, em Portugal, quase os tribunais da Inquisição, houve uma tentativa de os destruir todos, não é? De os eliminar. Não, não, eu quero ver o Tribunal da Inquisição, eu quero ver de onde se faziam esses crimes, estás a perceber? Ô, E Mila, contar essa história. aqui no Brasil tem um caso muito interessante. Sim, Há um tempo atrás, o Dalton Sala, nosso amigo comum, sim, sim, ligou sim. para mim um tanto chateado, porque a Hum. história de São Paulo tem muito a ver com os bandeirantes. Os bandeirantes eram Exatamente, exatamente. pessoas, né, que Sim, entravam sim, no interior dentro, né, com a tinham tarefa as de fazendas, não é? Fazendas. capturar índios para escravizá-los, para matar índios, para fazer uma expansão do Isso. território brasileiro. E, naturalmente, esses personagens, esses bandeirantes, que era o nome que eles se chamavam, eles não são muito bem quistos hoje pelos historiadores Claro, claro. modernos. E um deles chama-se Borba Gato. E o tal do Aham, Borba Gato tinha lá uma estátua lá perto da casa do Dalton Sala. aham, E, e, os- e algumas pessoas foram lá e tentaram destruir a estátua do Dalton, do Boba Gato. sim. Pintaram de. Enfim, fizeram uma Vermelho, coisa. assim. Vandalizaram a estátua, dizendo que ele não poderia estar naquele lugar, ele devia ser esquecido, o tal do Borba Não, Gato. ele devia ser lembrado, sabes, para mim. Ele Pois tem de ser é, lembrado. Agora, pois é. pode se calhar tirá-lo, sabes, há muitas destas estátuas que estão em sítios, por exemplo, aquela ponte que nós temos aqui sobre o Tejo, sabes, chamava-se Ponte Salazar, não é? E, por exemplo, hoje Sim, não, hoje chama-se Ponte 25 de Abril. Pronto, eu acho que alguns nomes, sim, podemos mudar, podemos contar. Agora, noutros casos, nós temos de contar a história dessas pessoas. As casas bandeirantes, por exemplo, foram feitas por quem? Foram feitas pelos escravos, pelas pessoas da fazenda. Destruir essas casas é destruir o esforço deles, acho eu. exatamente. Destruir, Exatamente. eliminar isso não vai lhe servir de nada, primeiro, a eles. E vai, pelo contrário, eliminá-los da história. Ora, eles não podem ser eliminados. Eles têm de ser contar-lhes a história do que eles passavam, não é? Mostrar os sítios. Uma dos museus que é novo, que tu não deves ter visto em Lisboa, é um museu de onde era a antiga prisão da PIDE, exatamente, sabes? A prisão da PIDE, da Polícia Política Portuguesa, esse edifício foi hoje reconvertido e tem as histórias das pessoas que foram presas lá, que morreram lá, que foram torturadas. Estás a perceber? É por isso que tu tens um Bolsonaro no Brasil, se calhar, estás a perceber? E que diz aquela frase horrível que eu nunca mais me hei de esquecer dos torturadores da Dilma, não é? Estás a perceber? Porque se calhar não há suficiente memória física até do que eram esses torturadores, não é? Então, as pessoas não sabem que havia torturadores, se calhar, da Dilma, não é? E o que é que eles faziam. Então, isso tem de ser recordado. Agora, tem de ser enquadrado historicamente, não é? E, portanto, avenidas que têm nomes, por exemplo, aqui já não há quase, não há avenidas que se chamam Salazar. Antigamente havia em cada sítio um Salazar. Agora não há, não é? Não há. Mas isso é uma coisa. Não é? Agora, por exemplo, é perfeitamente lógico tu teres coisas que falam, por exemplo, da altura da Inquisição, da escravatura, dos descobrimentos ou da expansão, ou seja lá o que for. Isso existiu, nós fizemos isso. Repara, a Inquisição matou 40 mil pessoas, não é uma brincadeira. É muita gente. E os escravos, não se sabe muito bem quantos são, mas são para aí uns 5 ou 6 milhões, dizem, não é? Ou mais, não sei, de acordo com as diferentes cálculos, não é? Então, ao eliminares o patrão do escravo, estás a eliminar o escravo também, acho eu, estás a perceber? E então é por isso que eu acho que é preciso mais. Eu nunca fui ver os campos de concentração, mas Auschwitz e isso, mas a maior parte das pessoas dizem que quando tu sais de lá, sais obviamente muito impressionada com aquilo, não é? Então eu acho que isso também deveria ser um pouco mostrado, porque nós não temos muitas vezes. É que eu te disse, eu vejo isso, por exemplo, em relação ao 25 de Abril. Deixa-me dizer-te que o grande momento do 25 de Abril que o Vasco Lourenço não presenciou foi quando
estavam prisioneiros no quartel do Carmo, em Lisboa, o antigo presidente do Conselho, Marcelo Caetano, e os seus ministros. Eles refugiaram-se dentro do quartel do Carmo. O quartel do Carmo fica no centro de Lisboa, no Chiado, e é um edifício que foi, imagina, é de 1400, mais ou menos. Era um convento, o convento do Carmo. Um dos nossos grandes heróis, olha, desses que o Salazar gostava, o Nuno Álvares Pereira, o da Batalha de Aljubarrota, fundou esse convento. E ele, em parte, sobreviveu ao terremoto de 1755. E atualmente, naquela época, há 50 anos, era um quartel da GNR. A GNR é a nossa polícia mais, digamos, mais conservadora, era. Polícia, chama-se Guarda Nacional Republicana, é o nome, a GNR quer dizer isso. Ele fugiu para dentro desse quartel, porque ele pensava que a Guarda Republicana o ia proteger, não é? E quando o movimento dos Capitães de Abril chega dá-se digamos, o confronto maior do 25 de Abril dá-se exatamente no Palácio, no Largo do Carmo, entre os revolucionários, entre os capitães revolucionários e lá dentro os fascistas, não é? E a população toda à volta, se tu vês fotografias, estava tudo lá. Eu estava numa rua próxima, não estava mesmo lá, mas estava num sítio muito próximo. E, e hoje eles transformaram esse quartel, estás a perceber, num sítio em que se fala disto tudo, não é? Em que se fala dos que estiveram lá presos e o que é que se passou. Depois, um dos capitães de Abril, chamado Salgueira Maia, é o que é responsável para ir prender, mas eles fazem isso com muita dignidade, sabes? Uma das coisas que eu acho que é muito importante no 25 de Abril, tu sabes que só houve 4 mortos no 25 de Abril, é uma revolução sem sangue, não é? Praticamente. E os 4 mortos foram mortos pela própria PIDE, pela polícia política, portanto. Não houve derramamento de sangue, mas também houve, por exemplo, uma certa dignidade. O Marcelo Caetano, que era então fascista, né, disse que não se ia render a um capitão, que é o capitão Salgueiro Maia. E eles foram buscar um general, Spínola, António Spínola, para que ele fizesse a rendição, e depois ele diz, eles querem que ele saia pelas traseiras, porque entretanto a multidão formou-se toda à volta, e ele diz, não, eu quero sair pela frente. E eles organizam um carro, a maneira dele sair protegendo, estás a perceber? E ele sai e depois vai para a Ilha da Madeira, não é? E depois vai para o Brasil. Ele depois acaba a vida dele no Brasil como exilado. Pois, Mila, esse episódio que você acabou de relatar é algo assim que deveria marcar todas as guerras. O respeito às guerras tem A regras. ver, A rendição obedeceu um cerimonial. E eu lembro, Mila, de durante a invasão do Iraque pelas tropas americanas, sim, eu vi sim. a fotografia de um general morto, Ah, um general sim. foi morto e foi morto durante um interrogatório. E eu fico imaginando que diabo de interrogatório? Pega um general do exército iraquiano, só porque não gosta dele, e o submete a torturas. E eu lembro de uma série de televisão que se passava no campo de concentração. Sim, Era uma série, uma comédia, uma série. sim, sim. E era um centro de concentração alemão, né? Entre os presos do exército aliado tinha um coronel. E aquele coronel, ele era a primeira pessoa a saber, pelo coronel alemão, sobre as Ah, coisas que iam acontecer. E, sabes, eventualmente, isso, eles se jantavam, era uma coisa assim, regra vale para tudo, inclusive mas para as sabes, guerras. isso é, digamos, há regras bem precisas que devem ser respeitadas, não é? E isso faz parte exatamente daquilo que é digamos, um avanço civilizacional que nós temos. Já não saqueamos e matamos e violamos as pessoas, não é? Pronto. Mas olha, quando daqui a 100 anos olharem para trás e virem a história do nosso século, eles vão ver coisas horríveis. Eles vão ver o Gaddafi, por mais horrível que fosse, num buraco a ser maltratado, quer dizer, não é possível. Tu sabes, o próprio Saddam, como é que foi feito prisioneiro e tudo. Isso não é digno de nós.
nós não devíamos fazer isso, estás a perceber? Porque nós supostamente já somos civilizados, não é? E então há isso. Uma das coisas que eu acho que é muito interessante e via-se no Vasco Lourenço, quando ele falou de como é que eles que combatiam estiveram em África em guerra, não é? Como é que sentem isso, estás a perceber? Eles obviamente diziam, nós estamos às ordens do exército, não é? Mas hoje os exércitos, eu acho que eles devem ser exatamente mais para a paz do que para a guerra, não para isso, não é? Pronto, e tu, o que é que tu vês? Tu vês cada vez mais exatamente o contrário. Aquilo que pareciam regras já estabelecidas, não é? Com a União, as Nações Unidas, não é? A serem completamente desrespeitadas, não é? No que diz respeito ao inimigo. E isso vai desde das coisas que o Putin tem feito na Ucrânia até a barbárie de Gaza e essas coisas, isso é inadmissível, não é? Quer dizer, são coisas que não. O inimigo tens de ter respeito, como tens de ter respeito pelos reféns, podes ter reféns, não é? Mas na guerra, mas tens de dar comida, tens de dar remédio, não é? E da mesma forma, eu acho que o 25 de Abril para isso foi uma coisa muito, muito digna, digamos, porque eles realmente respeitaram todos aquilo que deveria ser, não é? Sabes que há um filme que eu te aconselho, vou-te mandar o link, está online, na Associação 25 de Abril, de que o Vasco Lourenço é presidente e que ele falou-te da sua criação. Tem uma data desses filmes que foram feitos. Alguns são reposições históricas, são reconstruções históricas, não é? Mas muito bem feitas, que contam minuto a minuto o que é que se passou e tal. Pronto, há muita documentação, é claro, o 25 de Abril está cheio de documentação, porque há os comunicados da rádio, há imagens de televisão, é muito, não é? Há muita coisa. Então é possível reconstruir bastante precisamente o que é que realmente aconteceu. Por exemplo, uma coisa que se nota bastante bem é que nisso tudo, no meio daquilo tudo, houve sempre um respeito muito grande. Mas há uma cena famosa em que, a certa altura, há um confronto, digamos, entre os militares revoltosos, digamos, do movimento das Forças Armadas e os que estavam às ordens do regime, mas que eram milicianos, a maior parte dessa gente toda era toda civil, sabes, que só estava a cumprir a chamada tropa, o exército obrigatório, não é? Então há um momento em que um tanque está contra o outro, na Rua da Prata, que é uma das ruas principais de Lisboa, não é? E de um lado tu tens os capitães revoltosos, do outro lado tens um carro armado, um tanque com os outros, não é? E o coronel diz-lhe, dispara. E ele e o soldado, o miliciano, quer dizer, o que estava ali, que era, não consegue fazê-lo, não consegue matar, não consegue disparar. Então, ainda hoje se fala muito do que é que teria acontecido se ele tivesse disparado, não é? Pronto. Depois há outro momento muito emocionante em que o Salgueiro Maia vai também entrar em contacto com algumas desses grupos para lhe dizer passem para o nosso lado. E as pessoas dizem assim, mas e se eles não tivessem passado? E ele diz, eu levava uma granada no bolso, eu explodia-me. Estás a perceber? Então há Eita. muitas histórias, há umas histórias muito, muito bonitas. Uma das histórias mais bonitas, deixa-me contar, é que não sabemos, eu não te sei dizer quanto é verdadeira, nós temos um líder político do partido do Bloco de Esquerda, portanto, do partido mais à esquerda, nosso que chama-se Francisco Louçã. O Francisco Louçã é um grande economista, uma pessoa brilhante, um professor universitário muito conceituado e foi durante muitos anos membro do deputado, etc, etc. Mas o pai dele, que era um almirante fascista, sabes? Era um almirante que pertencia ao regime e quando se dá o 25 de Abril, há um momento em que é chamada a Marinha, e a Marinha era pró, digamos, os fascistas, o governo, estás a perceber? E eles pegam no barco, a fragata, põe-se à frente de Lisboa, estás a perceber? E também é-lhe dada a ordem para ele disparar. Ao almirante, estás a perceber? É esse almirante, ao almirante Louçã, não é? Dizem que ele
ele não disparou, sabes? Ele não disparou. E dizem que ele pensou que estava a multidão toda, os jovens todos, toda a gente já tinha saído para a rua, e dizem que ele olhou e viu essa praça, a Praça do Comércio, aquela praça principal de Lisboa, e que ele olhou e pensou: o meu filho pode estar ali. E não teve coragem de disparar. Não sei se é verdade, mas é São bonita. cenas, são Mas é episódios bonita. belíssimos, né? É, há histórias muito, muito bonitas, não é? Eu acho que estas histórias às vezes podem não ser verdade, não é? Mas também fazem parte do que a gente também precisa, de acreditar que nós humanos, no fundo, podemos ser bons, não é? Não temos de ser maus, não é? Podemos ser verdadeiramente bons. Tu há bocado Agora, falaste do Pedro e da Inês. Tu sabes porque é que eles estão enterrados juntos, um à frente do outro? me parece que é porque se amavam, não? Porque quando for o dia do juízo final, quando cada um deles se levantar do seu túmulo, a primeira coisa que vê é o outro. Oh, coisa bonita, coisa É? linda, coisa linda. O amor eterno, estás a ver? O amor Portanto, foram eterno, colocados um à frente do outro, por causa disso, não é? é uma coisa linda, uma coisa linda. E aquela região lá é muito bonita. Mas, Mila, É, com diz-me. relação a essa questão do 25 de abril ainda, Sim, nós estamos sim, vivendo outros tempos, né? O 25 de claro, abril, sim, ele sim, surgiu, deu exemplo para o mundo de como um claro. povo organizado, um povo que está que contamina a jovem oficialidade, né? Porque foi uma Revolução 2 organizada pelos capitães, pelos oficiais de baixa patente, mas eles tinham o respaldo do povo, eles sabiam que conversava com os filhos, conversava com os vizinhos. Então aquilo não foi uma coisa que surgiu de dentro dos quartéis. Aquilo surgiu Aquilo da quer dizer, sociedade que pouco a pouco contaminou a oficialidade. sabes, Mas a minha, sim, diz-me, não, sim. mas a minha dúvida não é com relação a isso. É com relação ao que nós estamos vendo hoje nas ruas. Hoje a gente vê a emersão do movimento de extrema-direita por toda parte, né? A Argentina está, a Argentina, coitada, ela está atolada lá, tá certo? O Brasil conseguiu sair de uma situação muito difícil, mas nos Estados Unidos o Trump tem tudo para vencer a eleição. Enfim, todo canto tá, a gente vê É, que a extrema-direita está avançando. E ela está usando outros sistemas. Não é o sistema da truculência, como foi Salazar, como foi Franco, como foi o golpe militar no Brasil, como foi o golpe militar na Argentina. É uma coisa mais, vamos dizer assim, soft, né? Eles usam a mídia, mas sabes, eles, eu para isso acho que é assim. Um dos grandes motivos é que exatamente nós não falamos demasiado, não falamos suficiente com os jovens, estás a perceber? E com as outras pessoas. Eu todos os dias, sabes, eu recebo mensagem de meus primos, disto e daquilo, com as coisas mais bárbaras, estás a perceber? Mais coisas mais horríveis. Eu antigamente dizia, não respondo. Eu agora respondo sempre. Sabes porquê? E eu respondo sempre. Porque se eu não responder, eles ficam com aquela. Se eu responder, e isto é o que eu penso sinceramente, há muitas pessoas que dizem, não vale a pena responder. Vale. Porque tu dás às vezes aquele bocadinho de aquelas migalhinhas, sabes? De fazê-los questionar. Outro dia, há 2 dias, o meu primo mandou-me um filme a dizer aqueles malandros no Alcorão tem escrito que se mata isto e que mata aqueles e mata aquele, e isto estamos a ser invadidos pelo Islão, isto vai ser o fim, há mesquitas por todo sítio e não sei o quê. E sabes o que é que eu respondi? Eu respondi-lhe com Gênesis 3.12, que diz olho por olho, dente por dente. Eu disse, uma violência tremenda. E agora é por isso que tu estás-me a dizer que no Corão tem violência, porque na Bíblia não tem violência nenhuma, não é? Pronto. E depois disse-lhe assim, aí eles estão a encher a Europa de mesquitas e nós que durante anos enchemos a Ásia de igrejas e de missionários, não deu resultado, estás a ver? E ele é, respondeu, pá, tens razão, estás a ver? Portanto, às vezes, o contraditório também é importante, sabes? E eu acho que muitas vezes o que acontece nessa gente é que eles ficam numa bolha a falar só entre eles, com eles, e não há contraditório. E nós, muitas vezes, não temos coragem de entrar nisso. Tu dizes, não vale a pena que a maior parte deles são ignorantes. Mas se cada 100 ignorantes a gente consegue converter um, consegue aí fazer, é já um é bom alguma coisa. resultado.
É, E assim, o que tu fazes, os programas que tu fazes, estás a ver, fazem parte um pouco disso. Tu não sabes quem é que está a ver este programa, não é? Se calhar está a gente que pensa de uma maneira completamente diferente, portanto, eu acho que vale a pena, não é? O essencial é que, e principalmente, existe exatamente isso. Os de esquerda a falarem com os de esquerda e os de direita, os de extrema-direita a falar com os de extrema-direita. E não há troca, estás a perceber? É difícil, porque a gente suportar um, as barbaridades ditas por um tipo de extrema-direita é uma coisa muito difícil, não é? De tu criares uma espécie de diálogo. Mas eu acho que vale a pena, sabes? Porque senão não estou a ver qual é que seja a outra solução. Não, não estou a ver. Eu acho que a única solução é tu dizeres, pois é, e isto? Não é? E alguns deles, agora, para mim, isto tudo, a extrema-direita é um falhanço da educação. Falhanço da educação. Isto não devia estar a acontecer. Nós devíamos ter tido umas gerações de educadas, de pessoas que sabiam ler, que sabem pensar, que sabem raciocinar, que veem que aquilo que eles dizem é uma quantidade de mentiras. Nós temos aqui um partido, que é o partido de extrema-direita, que é o Chega, que tem um líder que é muito inteligente, muito articulado, fala muito bem, estás a perceber? Mas diz as maiores mentiras que tu possas imaginar. Outro dia fez uma coisa que tu vais-te rir, sabes porquê? Fez um discurso enorme na televisão, confundindo identidade de género com igualdade de género. Ora, igualdade de género, estás a reconhecer isto, não é? Estás a ver? É o discurso aí dessa gente aí. Ora, e uma data de gente começou de novo, uns primos, uns amigos, e eu disse: Mas tu estás a perceber o que é que quer dizer igualdade de género? Igualdade de género quer dizer os homens e as mulheres serem iguais. Identidade de género é que então é que quer dizer que há os diversos sexos. São duas coisas diferentes. Mas ele pôs-se na televisão a dizer que ia pegar nos 400 milhões para igualdade de género, hã? Mas fez de tal maneira que parecia identidade de género. Olha, o famoso kit, lembras-te do kit gay, ou lá sim, o que é? sim, sim, é. Pura mentira, puras mentiras, estás a perceber? Puras mentiras. Então tu, não sei, talvez eu seja ingênua, mas eu não sei como é que a gente os pode combater, não é? Não sei. Acho que a única maneira é com a informação, não é? É falar com eles, tentar falar. Eu vou começar na segunda-feira a fazer campanha, vão ser 30 dias de campanha, mais ou menos, não é? E eu sei que vou encontrar muita gente. Estranhamente connosco, nós somos um partido que é ecologista, tem uma imagem relativamente boa, porque acham que nós somos inúteis, não é? Pronto, a verdade é essa, que não contamos nada, não é? Mas muitas pessoas que as pessoas aconteceu-nos com isso da última vez, quando eu fiz campanha com o Maximo, o meu filho, não é? E é assim, e as pessoas diziam, vocês só vêm cá quando é política. E nós sabes o que é que fizemos? Dissemos, não, nós vamos voltar cá. E voltámos a essas aldeias, sabes? E isso foi uma diferença muito grande. Foi muito grande. As pessoas desta vez, há muitos deles me disseram, eu vou votar em vocês, vocês cumpriram. E vieram e tal. Então, falar às vezes, é importante dizer as tuas coisas com calma, ser educado, não berras, não precisas nada disso. Dizes as coisas tranquilamente, o que tens a dizer, às vezes fazendo rir um bocadinho também é bom, um bocadinho de humor também às vezes é bom, não é? E ontem, deixa-me de contar, e depois se calhar já estamos a falar há muito tempo, mas ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. O Partido Socialista, aqui português, que era o que estava no governo do António Costa, escolheu os candidatos para Vila Real. Então, o candidato primeiro da lista, ou seja, o que corresponde àquilo que eu vou ser primeiro da lista, não é? Porque o nosso sistema é muito diferente do vosso. Nós temos o cabeça da lista e os outros, que aqui no caso de Vila Real são 5 pessoas, não é? Pronto, então o primeiro da lista, obviamente, vota-se no partido e o primeiro da lista é o eleito, e depois o segundo, etc, etc. Pronto. E escolheram um que não. Olha, foi uma revolta. E eu vou-te dizer, pensei, ah,
isto vai ser mau, porque não deviam ter escolhido esta pessoa que não sabe nada da nossa realidade, absolutamente nada. Um que vive em Lisboa não sabe o que é que se passa aqui. Mas olha, estranhamente, houve uma revolta tão grande do próprio Partido Socialista que eles tiveram de mudá-lo. Mudaram a É, cabeça dele. Portanto, estás a ver, às vezes vale a pena a gente dizer, fazer um bocado de barulho, não é? E não aceitar tudo, não é? E pronto, olha, o homem que chamava-se Beleza foi uma beleza, foi-se embora. Pronto, agora tem outra deputada, mas pelo menos houve isso, pelo menos houve aqui da parte daqui da gente do distrito de Vila Real, houve uma coisa a dizer, não, nós, os candidatos, ao menos que sejam pessoas daqui, não é? E tu sabes que isso acontece muitas vezes, que haver candidatos que não sabem nada. E isso é um princípio que eu acho que era muito importante e é uma coisa que, por exemplo, os ingleses têm. Agora é assim, vamos ser otimistas. Olha, os nossos amigos ingleses, o Reino Unido, vai ser o primeiro a sair de fora da direita, porque o Labour, os trabalhistas, vão ganhar. Então é o princípio, de, se calhar, de todos estes fascistas que foram eleitos também irem-se embora. Disseste muito bem, o 25 de Abril foi o início, logo a seguir houve a Revolução na Grécia, depois aqui os nossos hermanos espanhóis também conseguiram livrar-se do Franco, ou da herança do Franco. Então, às vezes, tu precisas de bons exemplos, não é? E agora estamos numa fase em que os maus exemplos. É por isso que o meu amigo Crespi, que eu espero um dia trazer aqui ao programa, que é candidato comigo, hoje dizia-me: deixa todos aqueles que estão a ter governos de direita estão a sair dos governos de direita. E pronto, se calhar não é um bocado triste, não é? Dizemos isso, mas bom, de o, qualquer o forma, importante é que vocês, pelo menos, o Bolsonaro até não, 2030 não o têm. esse está Não fora, esse é? está inelegível. Eu acredito É, que nos próximos meses ele será encarcerado, porque ele é, já deu motivos para ser condenado. Mas, é, de qualquer forma, Mila, essa sua exposição de hoje, ela é, não só aumentar o nosso conhecimento sobre Portugal, mas também a esperança, né, de que Portugal temos que. pode melhorar. É, Eu sei que é muito difícil. olha, é assim, para não parecer muito pessimista, eu acho que nós vamos realmente no dia 10 de março entrar numa fria, como dizem vocês. Vamos ter um período muito complicado. Vai ser, vai ser porque vai-se ficar, o país vai ficar numa situação de estar ingovernável, porque o tal Chega que tinha, não sei, 17 deputados, pensa-se que vai passar a 40 deputados, não é? Em 230, portanto vão ser muitos, não é? Vão ser muitos. Mas pronto, olha, sim, é por isso que a gente vamos todos fazer campanha e esperar. Há outra coisa muito preocupante, que tu sabes que aí no Brasil teve um peso muito grande e que aqui em Portugal ainda é pior, deixa-me dizer. O nosso voto não é obrigatório, tu não és obrigado a votar. E então eu tenho medo que haja uma abstenção enorme, sabes? E isso Isso é é perigoso, é muito perigoso. muito perigoso, Bom, muito perigoso. de qualquer forma, então, como eu vinha falando, né, hoje nós aumentamos bastante o nosso conhecimento sobre Portugal, que é um país maravilhoso. Aquele país, se não tivesse tanta coisa boa, e a gente aprende, pelo menos tem Mila Simões de Abreu, e sua família, que é espetacular. Bom, É, eu quero dizer a vocês que nós estamos com um projeto e nos próximos dias, Mila será entrevistada enquanto candidata à Câmara Nacional de Portugal, Câmara Federal, no outro programa Alternativa Brasil-Portugal. Eu não tenho, não dá tempo de eu transferir meu título, mas se eu fosse cidadão português, eu já saberia em quem votar, seria em Mila Simão de Abreu, e não, faria tudo por eu Chega vou ver, não eu vou chegar ver se lá. arranjo, eu vou ver se arranjo alguns dos meus camaradas que venham falar aqui contigo também, não é? Seria Que vale a ótimo. pena. Seria De outros ótimo. aspectos ligados à natureza e a outras coisas que a gente precisa falar Seria disso também. ótimo. Seria É. ótimo. Bom, Mas olha, e mais uma vez, deixa-me dizer-te quanto te agradeço da fantástica entrevista que fizeste ao Vasco Lourenço, que é uma peça histórica, com certeza. Bom, e aí nós estamos chegando ao final essa nossa viagem pelo mundo com Mila Sorrins de Abreu. Hoje a nossa viagem foi por Portugal.
uma viagem maravilhosa que Portugal tem muito. E repito, se você ainda não conhece Portugal, você que está em É, casa, conheça. Portugal é um país maravilhoso, tem um povo sensacional, muito a ensinar para o mundo, a começar pela Mila Simões de Abreu. Bom, é. minhas despedidas. Olha, é assim, eu espero, pronto, mais uma vez, a dizer-te que o que tu fazes é fantástico, porque não há dúvida nenhuma que estas entrevistas que tu vais fazendo com tantas pessoas tão diferentes, vão ser uma fonte histórica importantíssima, para além de ser um prazer para mim estar a falar contigo, não é? Mas realmente é uma obra que fica, não é? E eu tenho todo o prazer em colaborar naquilo que tu me convidaste para fazer e vou ver se arranjo dois. Há pelo menos uma minha amiga, a professora Sueli, professora emérita Suelia Manso, que é brasileira, mas que vive aqui em Portugal, em Braga. Eu já falei com ela, eu gostava que ela falasse como brasileira que vive aqui em Portugal, um pouco de como é que ela vê tudo isto, né? Enfim, vamos ver quando é que podemos organizar. Tá bem. Tchau, tchau.